Disse Jesus, ide por todo o mundo e pregai o eterno dom da salvação que com amor profundo dá o Deus gracioso e bom, feita na cruz com sacrifício e dor. Proclamai o dom do Redentor, conquistai almas perdidas, buscai o pecador enfermo quase moribundo. Vamos nesse momento trazer uma breve reflexão, é importante isso, né? Uma reflexão, estou já com minha Bíblia aberta aqui, em Mateus capítulo número 7, Mateus 7, quando Jesus Cristo ele fala sobre a oração e fala da bondade de Deus. Mateus capítulo 7, a partir do verso 7 diz: Pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. É uma palavra bem conhecida, Jesus Cristo falando sobre a questão da oração. E ele diz: porque aquele que pede recebe, e aquele que busca encontra, e ao que bate a porta vai se abrir. E ele fala: qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, seu filho lhe dará pedra? Pedindo-lhe um peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus, ele dará bens aos que lhe pedirem. Você tem pedido a Deus? Tem batido na porta certa? Porque a mensagem desta manhã também fala sobre isso. Batei e abre-se-vos-á. É o Evangelho do Senhor Jesus Cristo que está falando em alto e bom som para todos nós nesta manhã. Podemos nos alegrar com essa promessa de Deus, podemos sim, como quem acha grandes despojos, como tem lá no Salmo de número 119, versículo 162. É um grande desafio, irmãos, ter uma vida constante de oração no altar e consagrada. E aqui essa promessa de Deus, ela é descrita de uma forma muito clara para a nossa vida. Falar sobre oração, bater, mas bater com perseverança. A gente lembra do ensinamento do Evangelho, o próprio Cristo, quando ele ensinou sobre a parábola do dever de orar sempre e nunca esmorecer. Essa mensagem vem nesta manhã para você se motivar. Não pare de orar. Não pare de clamar ao Senhor. Tem que ser perseverante. Aquela viúva foi perseverante em bater a porta do juiz, até que um dia ele atendeu. Lucas 18, de 1 a 8, Jesus Cristo ensina sobre a perseverança na oração. O cego Bartimeu cada vez gritava mais, ele também perseverou. Marcos 10, 48. Jacó insistiu com o anjo e não deixou ele ir enquanto a bênção não fosse para ele. Está lá em Gênesis capítulo 32, versículo 26. Ele passou a noite todinha orando e lutando com o anjo. Quando batemos, irmãos, devemos ser perseverantes, porque Deus vai ajudar. O apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 12, versículo 12, ele diz que nós precisamos perseverar em oração, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração perseverais. Às vezes é preciso bater forte, e às vezes é preciso bater com muita força. Muitas vezes Jesus ensinou isso, a insistir, lá no Getsemane, capítulo 26, versículo 44. Além de bater com perseverança, nós precisamos bater com fé. Não basta apenas bater, é preciso bater acreditando, com fé, porque Tiago diz que não pense o homem que tem dúvida que vai conseguir alguma coisa. Nós precisamos ser persistentes e confiar. É necessário que aquele que se aproxima saiba que ele existe e é galardoado que o buscam. É necessário sabermos que Deus ele atende a oração, mas nós precisamos insistir com fé, batendo com fé. Aquele que se aproxima de Deus, crê que ele exista e é galardoador daqueles que o buscam. Também em Hebreus, capítulo 11, o versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então é necessário bater com fé. Bater com fé. Aquele centurião, ele expressou a fé quando disse: manda apenas uma palavra e o meu rapaz será curado. Mateus capítulo 8, versículo 8. Quando batermos, é preciso fazê-lo com muita fé, crendo num Deus que pode, num Deus que faz, num Deus que realiza o milagre na nossa vida. E assim foi, com aquela fé, Deus honrou o centurião. E ele disse que nem Israel
vi uma fé daquele tamanho. Como é necessário acreditar, confiar no Senhor. Ele não está com o braço curto, a sua mão está estendida para salvar. Quando batemos, é preciso fazê-lo com muita fé. Deus vai honrar a tua fé. Ele vai honrar a sua fé, que você crê nele. Se você crê, você verá a glória de Deus. Um texto muito rico e precioso a respeito de fé está na própria palavra de Deus, daquela mulher cananeia, como ela acreditava, e ela ficou insistindo. Ela tinha certeza que até as migalhas também poderia abençoá-la. Bater na certeza que vamos receber. A promessa da palavra é clara: batei e abre-se-vos-á. Temos que acreditar, vamos receber. A oração é a chave que abre as portas do céu. Tiago capítulo 5, versículos 17 e 18. Elias orava e o céu ficava fechado. Elias orava e o céu se abria. A oração é a chave que libera as portas do celeiro de Deus. Você precisa orar mais, eu preciso, nós precisamos buscar mais ao Senhor enquanto se pode achar. Quando oramos, tocamos no trono de Deus. O mundo, ele, por mais que tenha nos perseguido e sufocado, Deus, ele começa a abrir as portas, situações, e ele vai dar vitória. Não temos usado e valorizado suficientemente este recurso poderoso que é a oração a Deus. Muitas vezes temos sido negligentes no momento da oração e precisamos orar com fé. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Tiago, capítulo de número 5, versículo 16. As coisas começam a acontecer quando a gente começa a orar. Comece a orar. Fiquemos firmes nesta bendita promessa de Jesus Cristo. Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Portas que estão fechadas, Deus vai abri-la quando batermos com perseverança, com fé e na certeza que recebemos a vitória. Essa é a mensagem nesta manhã para você. Confia no Senhor. Ore mais, busque mais. Jó, quando ele orava pelos seus amigos, Deus mudou o quadro de Jó. Comece a orar pelos outros. Comece a orar pelo seu pastor. Comece a orar pela sua igreja. Comece a orar pela sua família. Deus vai lhe despertar pela madrugada. Comece a desenvolver esse ministério de oração. E não precisa dizer a ninguém que você está em oração. Todos vão notar pela tua humildade, pela tua forma sublime de tratar, pela tua forma de ser conduzido. Porque quem está em oração, Deus, ele começa a conduzir de uma forma extraordinária. Lá o apóstolo Paulo, na igreja de Tessalônica, ele diz: orai sem cessar, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Eu vou ler o texto inicial que está aqui, eu estou aqui com a Bíblia aberta. O texto inicial, quando Jesus Cristo nos estimula a orar, a buscar a presença dele. Mateus capítulo 7, versículo 7. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate abre-se-lhe-á. Qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe o seu filho, ele pão, lhe dará uma pedra? Ou pedindo-lhe um peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Aqui o texto está dizendo que ele vai dar o bem àqueles que lhe pedirem. Portanto, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Que Deus abençoe sua vida. Ore mais, busque mais ao Senhor, que a tua vitória é certa. No nome de Jesus. Você pode dizer amém?